é uma obra ímpar, né? É a literatura clássica, como eu sempre digo para vocês. E ele vai trabalhar bastante temáticas que eu estou citando para vocês agora, e que vão para dentro da religião, da história, da antropologia, e vai ampliar o debate. Como eu sempre digo para vocês, o debate é que tem que ser construído em sala de aula, né? Senão fica um monólogo. Então, vocês vão trazer essas observações para quando nós tiver aula, ou para quando nós tiver uma aula síncrona, não tem problema, mas agora é só para vocês registrarem essa aula que eu estou gravando, para vocês depois terem subsídios para as avaliações, para os trabalhos, e a gente, né, concordar ou discordar de alguns temas e construir em cima disso. Mas a obra Os Miseráveis, do Victor Hugo, tem uma parte interessante e intrigante, na qual, desculpa, eu sempre trago para vocês, quando a gente faz o júri simulado, né, de trabalhar os aspectos do bem e do mal, se ele estava certo ou errado, que é o tal do crime famélico, que no direito traz a pena absorvida, né, pelo juiz, ele absorve essa pena e dá um perdão judicial, porque o crime famélico é um crime que no Código Penal, por ser um valor ínfimo e não trazer um estrago à sociedade, até mesmo o bem jurídico tutelado, por exemplo, um mercado, uma farmácia, ele perdoa essa pessoa quando o crime for para a sobrevivência, né? Então, nessa obra a gente vai trabalhar bastante isso, porque o Victor Hugo, no começo do livro, ele descreve muito bem essa pessoa que vai roubar para comer, ele tem 4 filhos, né? E a esposa dele, ele está desempregado, o cenário é muito atual, porque é uma literatura clássica, como eu disse para vocês, e ele foge de casa, ele está decepcionado, e fica 3, 4 dias perambulando pela cidade atrás de comida, e a esposa dele diz, olha, até tu não conseguir alimento para os teus filhos, tu não volta. E ele está passando por uma casa em Versalhes, né, na França, ele está passando por uma casa muito bonita, diga-se de passagem, né, com vitrais, tudo, e ele enxerga pessoas lá dentro comemorando com um banquete, uma casa muito bonita, e ele quebra esse vidro, né, e pega um pão e sai correndo. Nesse interim, ele mal sabia que a casa era do prefeito, ele manda que detenham ele e prendam ele. Bom, o problema é que a gente brinca, né, eu trago para vocês, pela formação em Direito e as outras disciplinas que eu sempre trago para vocês, que aqui a gente já começa a trabalhar aspectos do bem e do mal, Código Penal, Sociologia e tudo que eu disse para vocês. Por quê? Porque o crime famélico teria inserção nesse fato que aconteceu agora, mas se não bastasse o arrependimento eficaz e arrependimento posterior, que é aquele caso, por exemplo, da pessoa devolver o bem tutelado antes mesmo, por exemplo, de comer o pão que ele roubou. Teria sido crime? Ele devolveu, não teve prejuízo maior. Bom, o arrependimento eficaz. A pessoa se arrependeu do que fez, pediu desculpa, né? Teve cara a cara com a pessoa. Mas esse prefeito não perdoa e acusa ele por invasão de domicílio. Até brinco muito em sala de aula, né? Que invasão de domicílio é meia bola, é gol ou não? Porque ele botou o braço, quebrou o vidro, realmente teve um dano ao patrimônio, tá lá no Código Penal descrito, né? Mas ele não invadiu, né? Mas mesmo assim, lá na França, nesse período, eles deram uma pena de 13 anos para ele de prisão. E aí a gente entra em debate, né? E aí a gente entra, para que serve a religião? Onde está a religião inserida nisso? Nesse capítulo 3 que eu falo para vocês. Para vocês que não sabem, no Código de Processo Penal, é claro, isso aqui é aula de religião, mas a gente sempre traz todos os temas para dentro, vocês sabem disso. Eu gosto muito disso. E nesse período aí, ele vai se rebelar lá dentro, porque até no próprio Código Penal nosso, ele diz que se tu está sendo preso arbitrariamente, sofrendo tortura ou algo que rasga a Constituição, tu teria motivo suficiente para ter o direito a fugir. É um direito que assiste a pessoa. Bom, nesse caso aí, no século XVIII, XIX, também existia esse império de tu ter o direito à fuga, e ele fugiu. E aí entra o tema onde eu trouxe até agora para você se situar em espaço e tempo. Quando ele vai entrar na igreja, ele pede socorro para um padre, e aí não é spoiler, estou contando para vocês a parte que nos interessa, que é essa da religião. E aí ele vai chegar no padre, e uma pessoa, uma do sexo feminino, abre a porta e diz para o padre, olha, não deixa entrar que o cara tem uma marca de prisão, que é aquilo que nós estávamos falando agora sobre arquétipos, símbolos, né, dogmas. Naquele período aquilo era um dogma. E aí eu lembro para vocês que Jesus Cristo também tinha esses estigmas, tem até um livro Estigmata, que é muito bom sobre os símbolos da Igreja Católica, e aí nós temos os estigmas que Jesus tinha. A marca dos pregos, a marca da coroa de espinhos, a lança, né, que
que acabou matando Jesus. Então, assim, esses arquétipos, símbolos, estão lá como se fosse uma tornozeleira na atualidade, né? Que aí a gente discute bastante isso, se isso é certo, se é errado, direitos humanos, ou a pessoa tem que pagar pelo que fez, mesmo sendo humilhada perante a sociedade, ou ela deve sofrer essa humilhação para ela ter o resgate pedagógico da consciência. Bom, voltando a isso, a pessoa que diz para não deixar ele entrar, o padre vira-se para ela e diz assim: mas há tempo atrás tu entrou aqui como prostituta e eu te reeduquei e te deixei tu entrar e te perdoei. Por que não perdoar um ladrão? Ele não tem oportunidade de ser reinserido à sociedade? Então tem todo esse debate que a gente vai ver, que a gente se coloca em primeira e terceira pessoa e a gente vai ficar saboreando o livro, porque ele se coloca muitas vezes sem aqueles receios que a gente tem da mente humana, de ficar pensando que é certo ou errado, porque vai acontecendo, e se tu se coloca como primeira pessoa, tu vai sentir na pele aquilo que está acontecendo com a pessoa, tu vai ver que em muitos momentos tu faria a mesma coisa. Em outras, em terceira pessoa, analisando o fato em si, fica mais fácil, mais frio para te analisar. E o padre deixa ele entrar. Durante a noite, o padre conversa com ele, diz que vai botar ele estudar dentro dos ofícios da igreja, vai ensinar alguns valores para ele e tal, e ele vai dormir. Quando o padre acorda, a prataria da casa tinha sido roubada. E aí a prostituta cobra do padre, diz: eu falei para te não dar uma chance para ele. Essas pessoas não se reinteragem mais à sociedade. Eles não têm como se reeducar porque eles nunca foram educados. E aí abre mais essa janela para um grande debate, claro, que é interessante e intrigante, que eu falei para vocês dessa obra, e entre outras que eu vou indicar para vocês. Porém, quando ele é detido e trazido de volta ao padre, aí sim ele vai ser morto, seria morto, porque ele seria um reincidente na França do século XIX, isso daria uma pena de morte, né, na guilhotina, como vocês bem sabem. Porém, o padre diz assim: não, ele não roubou, eu dei a prataria para ele. Disse para ele abrir um comércio para ele começar a sua vida. Após os guardas saírem, ele entra lá, e como ele não fez a ocorrência, vocês sabem que é um crime que a pessoa tem que registrar uma ocorrência, ela não fez isso, ele foi inocentado. E aí ele se ajoelhou na frente do padre e disse: eu entendi para que serve a religião, para nos perdoar, para nos dar salvação e para nos reinserir à sociedade com valores que a sociedade contempla. Então aqui eu fiz esse adendo para vocês, e aí claro que o livro vai ficar maravilhoso, porque aí ele vai estudar e vai fazer uma nova identidade, o padre vai, digamos assim, os antecedentes deles vão ser apagados, como a gente sabe também no Código de Processo Penal, se eu não me engano, salvo engano, o artigo 93, se eu não me engano, no Código Penal também, eles resgatam a pessoa que está presa e apagam a conduta dela dos últimos 5 anos para que ela consiga arrumar um emprego. Porque senão vocês imaginem chegar a procurar um emprego com o currículo lá e a pessoa ter sido presa, né? Então, provavelmente quase ninguém daria emprego para essas pessoas. Então, tem isso que o livro contempla, que também traz a realidade contemporânea agora, né? Desculpa a redundância, a realidade contemporânea, mas enfim, o fato é como se fosse hoje. E aí ele anula essa ficha criminal, ele nasce para a sociedade de novo e fica interessante porque ele vai virar prefeito dessa cidade. E vai começar a rever algumas coisas que a religião trouxe para ele, como ir lá na prisão agora e ver quem realmente merecia estar preso ou não, quem realmente estava lá há 15, 20 anos porque roubou um pão, e muitos que estavam ali naquela sociedade francesa estavam roubando milhões, né? Estavam roubando comida de pessoas que estavam sem comer, remédio de pessoas que estavam moribundas, e ele vai fazer uma revolução dentro dessa sociedade, e aí o livro vai ficando maravilhoso para vocês verem como seria a utopia de ter uma sociedade como a gente queria. E aí a gente vai ter aquele maniqueísmo que eu falei para vocês, uma pessoa que viveu no bem e no mal e sabe a diferença de um e de outro para construir uma sociedade melhor. Então, muitas vezes a gente fala algo e desconhece, por exemplo, sobre o sistema carcerário, que vocês sabem que eu dou aula lá, ou de uma escola tradicional, normal, e a gente não sabe que muito interligadas elas estão. Porque o papel fundamental disso é transformar, tanto dentro de uma penitenciária, dentro de um manicômio, né, de uma instituição qualquer, certo? Então, é essas nuances que nós vamos debater bastante em sala de aula e conversar e trazer para dentro dos debates. Desculpa a extensão, queridos, mas é como se fosse uma aula, né? Vocês sabem disso. Então, temos aí um tempo mais ou menos razoável. Espero que vocês tenham gostado, assistam
no tempo de vocês, essa é a diferença. E espero que vocês tenham gostado.